Bom dia, boa tarde, estudantes do sétimo ano. A partir de hoje vamos iniciar nossas aulas remotas. Em decorrência do Covid-19, nós estamos na pandemia, então nós vamos saber quando nós vamos retornar para nossas aulas presencial. Saudades, tá certo? Mas, o que nós vamos falar hoje? Nós vamos falar de hidrografia brasileira. Mas antes disso, nós vamos ter que falar um pouquinho aqui sobre as normas e as regras que vai ocorrer. Nós vamos estar usando algumas plataformas digitais, como videoaula, vamos usar o WhatsApp. Eu vou ter que pedir para vocês fazer exercício do livro didático, eu vou enviar questões para vocês responderem. Aí o que é que vai ocorrer? Vocês vão ter que ter essa devoluta, me devolver. Eu vou corrigir com vocês, vou tirar as dúvidas. A atividade que está no livro, vocês vão ter que copiar no caderno as perguntas, ter que fazer um cabeçalhozinho, colocar a sala de vocês, o nome completo e enviar para mim. Por que isso? Porque depois eu vou ter que pegar, eu vou dar o qualitativo, isso aí vai somar na hora da prova de vocês, tá certo? Então a gente tem que ter um compromisso, mesmo não sendo presencial, que a finalidade é que ter um ensino-aprendizagem melhor de vocês, tá certo? Então hoje nós vamos começar com hidrografia brasileira. As pessoas logo no primeiro dia você já vai falar de água? Sim, porque a água é muito importante para a gente. Pensa no ser humano, nós não conseguimos viver 24 horas sem água. Então nós vamos falar da importância dela, mas ela tem uma importância bem maior. Nós utilizamos ela para a irrigação da agricultura, para a navegação, para o comércio, para a indústria e para a própria navegação. Então, por isso é que nós utilizamos. Agora nós vamos falar sobre algumas características dessa hidrografia brasileira. Ela é vasta, ou seja, ela é grande. O Brasil tem a maior quantidade de água doce do mundo. Nenhum país do mundo tem tanta água como o Brasil. Se nós formos pegar a quantidade de rio, é uma coisa impressionante. Ela é uma densa rede hidrográfica. Lembra de uma rede de fio elétrico? Não tem a quantidade de fio, então é um emaranhado de fio, ela é extensa. Certo? Rios caudalosos, você pega o rio Amazonas, ele é o maior rio do mundo, tanto em comprimento, como em largura, como em volume de água. Você pega o rio São Francisco, que é outro enorme, você tem do Paraná, você tem o Araguaia, o Tocantins, o próprio rio Parnaíba, tá certo? Leva isso daí. Então, em cima disso daí, nós vamos falar agora sobre uma bacia hidrográfica. Por que a bacia hidrográfica? Porque há bacias hidrográficas nós vamos ver as suas utilidades, tá certo? Mas o que é uma bacia hidrográfica? Seria um rio principal seus afluentes subafluentes e as terras drenadas por eles. Vamos pegar um exemplo aqui da bacia do rio Parnaíba. Então, quando eu pego aqui a bacia do rio Parnaíba, eu tenho o rio principal, que é o rio Parnaíba. Que é um afluente? O rio Poti. Por que o rio Poti é um afluente? Porque ele deságua no rio Parnaíba para partir daí, juntamente com o rio Parnaíba, ele direcionar para o oceano. Quem é um afluente? É o rio que deságua no Poti. O exemplo, o rio Sambito. Então, o rio Sambito é subafluente porque ele deságua no Poti. O Poti é afluente porque ele vai desaguar no Parnaíba. E o Parnaíba é o principal porque ele recebe toda a carga de água dos outros rios e direciona para o oceano. Tá certo? Então, isso aqui é uma bacia hidrográfica. Agora nós vamos falar das principais bacias hidrográficas brasileiras. A do Parnaíba, ela é chamada secundária, porque ela não é tão gigante desse jeito, tá certo? Então, as bacias, nós temos primeiro a bacia amazônica. A bacia amazônica é essa aqui. Maior bacia hidrográfica mundial. Ela é internacional, ou seja, ela é no Brasil, mas em 7 países, mas a maioria da parte dela, quando ela deságua no oceano, ela está no Brasil. Ela tem um maior potencial de produção de energia também, mas ela é pouco utilizada. Mas ela tem o rio Amazonas, com quase 7.000 quilômetros de extensão,
Os rios são perenes, que recebem água durante o ano todo. É utilizada intensamente pelas populações ribeirinhas para a pesca, para a navegação. Quase 90% dessa região utiliza como meio de transporte os rios, tá certo? Agricultura, criação de animais, tá certo? Então, só que ela utiliza pouco. Por que ela utiliza pouco? Porque a densidade da população lá é pequena, ou seja, ela tem poucas pessoas por quilômetro quadrado. Então a população absoluta lá é pequena. Então veja que no Brasil tem muita água, mas é mal distribuída, tá certo? Depois nós temos a Tocantins e Araguaia, que é formada pelo rio Tocantins e o rio Araguaia. Esse aí é totalmente brasileira, porque ela nasce e deságua no território brasileiro. Ela tem um rio que eles produziam energia, até a barragem de Tucuruí, grande produção de energia para a região norte, voltada mais para a produção de minerais, né, de ferro, manganês e aquilo tudo lá. Depois nós temos a bacia do São Francisco. A bacia do São Francisco, ela nasce na região de Minas Gerais e vem desaguar já pelo Nordeste, entrando pela Bahia, passando Pernambuco, chegando até Alagoas. Essa aqui tem um diferencial, ela tem grande produção de energia também, porque o rio é de Planalto, então ela tem muita força, a água desce com velocidade, cachoeira e produz muita energia. Caso interessante, quando ela entra no Nordeste, no semiárido, é o único rio do semiárido nordestino que é permanente, ou seja, ele não seca, ele tem água o ano todo. Os outros rios são temporários. Passou o período da chuva, ele seca, aguarda até vir um novo período chuvoso para ele ter água. Ele corta todo esse semiárido nordestino, não seca, ele produz grande quantidade de energia, ele é utilizado também para navegação e nos últimos 10, 15 anos para grande produção de irrigação agrícola. Então, você vai numa parte do Pernambuco, da Bahia, você tem uma produção enorme de uva, de melancia, de melão, de tudo sobre a irrigação, tá certo? Depois, nós temos a Bacia Platina, que é dividida em duas. Nós chamamos a do Rio Paraguai e do Rio Paraná. Quando nós juntamos os dois, nós formamos uma bacia chamada de Platina. Todos os dois nascem no Brasil. Então elas são separadas, são genuinamente brasileiras. Mas quando elas se juntam, ela vai fazer parte do Paraguai, do Uruguai e da Argentina. Ela tem um grande potencial, mas é que produz a maior quantidade de energia do país. Mas por que isso ocorre? Porque ela está na região mais dinâmica do país. Por isso que ela tem grandes hidrelétricas. Você pega a região sudeste, você tem São Paulo, o estado mais industrializado, mais desenvolvido. Você tem o estado do Rio de Janeiro, você tem o estado de Minas Gerais, tá certo? Você entra para a região sul, você pega o Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Utiliza em grande quantidade para escoar a produção de soja produzida naquela região, tá certo? Então a importância dela é gigantesca. Essas são as características das principais bacias hidrográficas. Na próxima oportunidade nós vamos começar a fazer atividade, quando não tiver contato através do WhatsApp, a gente tira todas as dúvidas, certo? Até mais.